Uma pegadinha feita pela minha namorada e um amigo em comum acabou com o nosso relacionamento. Eles me filmaram entrando em um quarto e vendo minha namorada, em roupas íntimas, em uma situação comprometedora com outro homem. Para mim, isso foi uma violação de confiança, mas meus amigos acham que eu reagi exageradamente. Agora, estou começando a duvidar se fiz a escolha certa. A história começa, como muitas outras, em um momento normal da minha vida. Eu e minha namorada estávamos juntos há 2 anos, e ao longo desse tempo, construímos uma relação que parecia sólida. Tivemos nossas brigas, como qualquer casal, mas sempre conseguimos superar os desafios juntos. Por mais que houvesse altos e baixos, a confiança entre nós era, na minha opinião, a base do nosso relacionamento. Eu acreditava que podíamos superar qualquer coisa, desde que estivéssemos do lado um do outro. Ela era uma pessoa divertida, extrovertida e cheia de energia. Estávamos sempre fazendo coisas juntos, indo a lugares, vendo filmes e explorando novos interesses. Os momentos em que passávamos sozinhos eram importantes, e eu acreditava que havia um entendimento mútuo sobre como nos respeitar e como a confiança era fundamental para a continuidade do que tínhamos. Eu, como qualquer outra pessoa, esperava que minha parceira respeitasse os limites do relacionamento e não fizesse nada que fosse além do que poderia ser considerado aceitável dentro do contexto de uma relação de longo prazo. Em termos de amizades, eu também acreditava que tinha um bom círculo de amigos, pessoas com as quais eu compartilhava confidências e experiências. Entre esses amigos estava um camarada de longa data, que vou chamar de João. Ele sempre foi meu amigo próximo, alguém com quem eu compartilhei muitos momentos e que, na minha cabeça, nunca iria fazer algo que me causasse algum tipo de dano emocional. João e minha namorada também eram amigos, e ao longo do tempo, todos nós nos tornamos bastante próximos. No entanto, algo estava para acontecer, algo que mudaria tudo. Não sabia, mas a partir daquele dia, minha vida tomaria um rumo inesperado. O que parecia ser uma simples brincadeira, uma pegadinha inocente, rapidamente se transformaria em uma violação profunda da confiança e respeito que eu achava que tinham por mim. Tudo começou quando, num dia comum, minha namorada e João decidiram me pregar uma peça. Eu não tinha ideia do que estava por vir, mas desde o começo, alguma coisa me dizia que talvez eu não fosse o único a ser colocado em uma posição desconfortável. No início, pensei que seria apenas uma diversão simples, uma daquelas brincadeiras bobas que vemos por aí. Algo que causaria um pouco de risada, sem maiores consequências. O conceito de pegadinhas nunca me foi estranho, afinal, todos já fizemos ou fomos alvos de algo assim em algum momento da vida. O que eu não sabia era que essa pegadinha tinha sido planejada de forma meticulosa e seria mais dolorosa do que eu poderia imaginar. A ideia deles era filmar minha reação. E, sem saber, eu seria o alvo dessa peça. Minha namorada, por mais divertida que fosse, estava prestes a cruzar uma linha que eu não imaginava. Como alguém que sempre considerei próximo, não imaginei que ela faria algo que me colocasse em uma posição de vulnerabilidade emocional. Sabia que ela tinha um bom senso de humor, mas eu nunca imaginaria que ela seria capaz de ir tão longe para uma simples diversão. João, por sua vez, sempre foi alguém que eu considerava um amigo fiel. Nos conhecíamos há anos e havíamos compartilhado diversas experiências. Ele sabia sobre meu relacionamento e, com base nisso, eu acreditava que ele seria uma pessoa com quem eu poderia contar em qualquer situação. Mas o que ele fez, junto com minha namorada, me deixou em uma situação complicada, uma que eu não poderia ter previsto. Eles me enganaram, e me fizeram acreditar que eu os havia pegado em uma situação extremamente íntima. O pior é que, por um momento, tudo parecia real. Não havia como eu saber que estava sendo enganado. Eles conseguiram criar uma atmosfera de realidade que me deixou completamente fora de controle, sem saber como reagir. Eu entrei em casa naquele dia sem nenhuma suspeita, mas a cena que encontrei foi absolutamente devastadora. Minha namorada e João estavam na cama, com roupas mínimas, agindo como se estivessem no meio de uma relação íntima. O que parecia ser uma cena de traição, algo que nunca imaginei que passaria, foi exatamente o que encontrei. Eu não sabia o que fazer. Estava chocado, furioso, confuso. O coração bateu mais forte, e a raiva tomou conta de mim. Não conseguia entender como alguém que eu amava e confiava tanto seria capaz de me fazer passar por algo tão humilhante. Eu vi, em meu pensamento, tudo o que estava acontecendo como uma quebra de confiança, uma forma cruel de me testar, de me colocar em uma posição que jamais deveria ter sido criada. Antes mesmo de entender o que estava acontecendo, eu os confrontei. Eu não conseguia mais ficar calado. O que estava acontecendo diante dos meus olhos não poderia ser explicado, não poderia ser justificado como uma brincadeira. E, enquanto eu tentava processar tudo, algo dentro de mim já estava quebrado. A indignação e a dor eram profundas. Foi só depois que eles me mostraram o vídeo, tentando explicar que tudo era uma pegadinha, que consegui entender o que tinha acontecido. Mas, mesmo assim, isso não aliviou a dor. A sensação de traição, de violação de confiança, foi muito mais forte do que qualquer explicação que me deram. Eu sabia que aquilo havia cruzado uma linha. Eu não estava apenas bravo, estava profundamente ferido. Não era apenas sobre o que vi, mas sobre o fato de que eles não me haviam respeitado o suficiente para perceber que uma pegadinha desse tipo não era algo com o qual eu iria rir. Eu senti como se tivessem brincado com algo que era sagrado para mim. Como se tivessem tirado algo que não poderia ser devolvido. Isso me levou a uma decisão que, naquele momento, parecia ser a única possível. Eu terminei o relacionamento ali mesmo. Eu não poderia continuar com alguém que, em nome de uma simples diversão, fosse capaz de me expor de tal maneira. A confiança que construímos ao longo dos anos se foi, e eu sabia que não havia volta para o que aconteceu. Agora, meus amigos e conhecidos começaram a dizer que eu fui exagerado, que deveria ter rido e deixado para lá. Mas, para mim, o dano já estava feito.
A linha que separa uma brincadeira inofensiva de uma violação de confiança havia sido ultrapassada. E eu não sabia como seguir em frente com alguém que poderia fazer isso comigo. Até aquele dia, minha relação com minha namorada parecia ser sólida. Como mencionei antes, estivemos juntos por 2 anos, um período que considero significativo em qualquer relacionamento. Nossa dinâmica sempre foi baseada em um equilíbrio entre amor, respeito e confiança. Tínhamos nossas diferenças, como qualquer casal, mas nada que parecesse ameaçar o que estávamos construindo. Para mim, ela sempre foi alguém com quem eu poderia compartilhar meus pensamentos mais profundos, e isso me fez acreditar que estávamos em um relacionamento genuíno, com um futuro promissor. Eu sempre fui uma pessoa que valoriza muito a confiança. Acredito que, sem ela, um relacionamento não pode durar. Não só com minha namorada, mas com todos os meus amigos, a honestidade sempre foi uma das minhas maiores virtudes. Eu e minha namorada discutíamos abertamente sobre nossos sentimentos, desejos e até inseguranças. Achava que isso nos aproximava e nos tornava mais fortes. Ela sabia, por exemplo, o quanto eu valorizava a privacidade e o respeito dentro do relacionamento. Eu sempre a encorajei a ser ela mesma, mas nunca imaginei que ela cruzaria uma linha tão tênue entre diversão e desrespeito. Em relação ao meu amigo João, ele era um dos meus melhores amigos. Conhecemos-nos ainda na adolescência, e desde então compartilhamos muitos momentos juntos. Ele sempre esteve lá nos bons e maus momentos, e eu o via quase como um irmão. Nosso vínculo de amizade era profundo, e sempre acreditei que ele me respeitava. É claro que, como qualquer amizade de longa data, tivemos nossas diferenças, mas nunca algo que fosse além de uma briga pontual que se resolvia em poucas horas. Ele sabia o quanto eu valorizava minha namorada e o quanto a confiança era fundamental para mim. Ao longo do tempo, nossa amizade parecia inabalável. A convivência entre os três, eu, minha namorada e João, nunca foi desconfortável. Todos nós passávamos muito tempo juntos, e por diversas vezes, a ideia de sair para um evento, uma festa ou simplesmente passar um tempo em casa parecia uma ideia divertida. Não havia nenhum sinal de que algo estava prestes a acontecer. Na minha visão, estávamos todos em sintonia, sem qualquer conflito significativo entre nós. João sempre foi uma pessoa carinhosa e brincalhona, mas também sabia aonde colocar limites, ou pelo menos eu pensava que sabia. Ele não era do tipo que gostava de invadir a privacidade dos outros, e sempre achei que o respeito mútuo era uma característica fundamental na nossa amizade. Nunca imaginei que ele, em algum momento, se uniria à minha namorada para criar uma situação como a que me foi imposta. Em retrospecto, talvez eu tenha sido ingênuo em acreditar que a amizade e o relacionamento com minha namorada seriam a prova de qualquer tipo de brincadeira de mau gosto. Agora, vendo tudo o que aconteceu, me pergunto onde foram as falhas na comunicação entre nós. Como minha namorada e João puderam pensar que essa pegadinha era uma boa ideia? Eu estava tão imerso na confiança que tinha em ambas as partes que nunca imaginei que uma coisa tão destrutiva fosse capaz de acontecer. O mais estranho de tudo foi perceber que minha namorada parecia não compreender a gravidade do que fez. Quando me mostrei chocado e magoado, ela não parecia entender a dor que estava me causando. A primeira reação dela foi tentar justificar a brincadeira, como se fosse algo inofensivo. Ela tentou me convencer de que eu estava exagerando, que deveria rir da situação e seguir em frente. Mas como poderia eu simplesmente rir depois de ver o que vi? Como poderia esquecer a sensação de traição que ela me impôs, mesmo que a situação não fosse real? Eu sei que algumas pessoas podem achar que foi apenas uma brincadeira inocente. Talvez, se fosse com outra pessoa, eu até consideraria essa perspectiva. Mas com minha namorada, alguém com quem eu compartilhei tantos momentos importantes e intimei meus sentimentos mais profundos, isso não era algo trivial. Essa pegadinha foi uma falha de empatia, uma falha em compreender o que realmente é valioso em um relacionamento. E o que mais me incomodava era que João, alguém que eu via como amigo e confidente, estava tão envolvido nisso. Ele sabia que eu confiava nele, e porque ele não me deu o respeito que eu esperava. Ele sabia que isso poderia causar um impacto emocional significativo. Não era como se fosse uma brincadeira sem consequências, algo feito para nos divertir. Era algo planejado e intencional. E isso mudou completamente a dinâmica entre nós. Eu fiquei me perguntando se essa situação era apenas uma brincadeira para eles ou se havia algo mais por trás. Será que minha namorada e João estavam tentando testar os limites do nosso relacionamento? Será que isso era uma maneira de ver até onde poderiam ir antes que eu reagisse? Essas perguntas ficaram em minha mente por muito tempo. Não conseguia entender o que eles estavam tentando provar ou alcançar. Para mim, foi uma quebra de confiança, um sinal de que as pessoas que eu mais confiava estavam dispostas a me humilhar em nome de um simples momento de diversão. Minha relação com João e minha namorada mudou drasticamente depois desse incidente. Enquanto ela tentava justificar a brincadeira, João se distanciou, dizendo que eu estava exagerando. Ambos pareciam não entender o impacto emocional que isso causou em mim. Eu estava magoado, decepcionado e, mais do que tudo, completamente surpreso com a falta de consideração. Eu nunca imaginei que, em um relacionamento, eu teria que lidar com esse tipo de situação. Nunca imaginei que minhas próprias amizades e o relacionamento que construímos seriam colocados à prova de uma forma tão destrutiva. Quando comecei a olhar para o que aconteceu, percebi que não havia como voltar atrás. A confiança, algo tão precioso para mim, foi irremediavelmente danificada. A amizade com João parecia ter sido corroída, e a relação com minha ex-namorada já não tinha a mesma base de respeito e compreensão. O dia que tudo mudou foi como qualquer outro, exceto que, no fundo, algo parecia estar prestes a acontecer. Eu tinha acabado de chegar em casa após um dia de trabalho e estava de bom humor, pensando em relaxar e aproveitar a noite. Não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. O comportamento dos dois parecia normal,
mas eu agora percebo que havia algo de estranho nas atitudes de minha namorada e João. Algo que, se eu tivesse notado, talvez tivesse me dado um sinal de que algo não estava certo. Quando entrei em casa, tudo parecia estar em silêncio. Não havia nenhum som, nenhuma conversa, apenas um ambiente tranquilo. Achei estranho, pois minha namorada e João estavam frequentemente conversando ou rindo juntos. Decidi ir para o quarto, já que pensava que ela estaria lá, esperando para conversar ou fazer algo simples, como assistir a um filme. Mas ao abrir a porta, encontrei algo completamente diferente. O que vi imediatamente me fez parar no lugar. Minha namorada estava deitada sobre João, ambos com roupas mínimas, ela em sutiã e calcinha, e ele de boxer, em uma posição que parecia comprometida. Para completar, ambos estavam agindo como se estivessem no meio de uma transa, e a cena parecia tão real que, por um momento, pensei que aquilo fosse realmente o que estava acontecendo. Era uma visão completamente confusa, de certa forma impossível de processar. Meu cérebro não conseguiu processar a informação de imediato. Eu olhei para eles, e, por um segundo, o tempo pareceu parar. Não conseguia acreditar no que meus olhos estavam vendo. O que estava acontecendo diante de mim era algo tão fora do esperado, tão distante da minha realidade, que a raiva tomou conta de mim instantaneamente. Fiquei paralisado, mas, ao mesmo tempo, uma sensação de traição tomou conta do meu corpo. Eu não conseguia entender como ela, minha namorada, alguém com quem eu compartilhei tantos momentos, poderia fazer isso. Foi como um estalo. Uma mistura de confusão e raiva. Não conseguia processar, e a única coisa que consegui fazer foi gritar. Eu a confrontei imediatamente, sem conseguir controlar a voz que tremia de indignação. Eu os acusei de traição na hora, sem saber o que estava acontecendo ou o que mais estava por trás daquela cena. Naquele momento, a dor de ver aquilo se sobrepôs à razão. Ela e João imediatamente começaram a se desculpar, mas, em minha cabeça, nada poderia justificar o que eu estava vendo. Eles disseram que era tudo uma brincadeira, uma pegadinha planejada entre os três, algo que eles tinham feito por diversão. Mas como alguém poderia achar que uma pegadinha desse tipo seria aceitável? Eu estava completamente arrasado, mas, ao mesmo tempo, a raiva não me deixava pensar com clareza. Não conseguia ver mais nada além da cena na minha frente e do sentimento de traição que me tomava. Foi nesse momento que minha namorada, com um tom que parecia mais de tentativa de minimizar o que havia acontecido do que de desculpas genuínas, tentou me convencer de que tudo era inofensivo. Ela me disse que foi apenas uma brincadeira, algo que não deveria ser levado tão a sério, mas a maneira como ela falou, o jeito que ela minimizou a situação, fez com que eu me sentisse desrespeitado. Como ela poderia achar que isso não era um grande problema? Mas o que mais me feriu foi a maneira como ela parecia não entender o impacto do que estava acontecendo. Não havia um pedido de desculpas verdadeiro. Era como se ela estivesse tentando me convencer de que minha reação era exagerada, que eu estava reagindo de forma irracional. Como assim eu estava exagerando? O que vi foi algo real, algo que me fez sentir como se tudo o que construímos tivesse sido destruído em um segundo. Logo, João também tentou justificar o que havia feito. Ele me disse que foi apenas uma brincadeira e que eu deveria relaxar. Ele tentou diminuir a situação com risadas e desculpas rápidas, mas o que ele não sabia era que isso apenas piorava as coisas. Como ele, um amigo que eu considerava um irmão, podia fazer algo tão insensível? Para ele, era apenas uma diversão. Para mim, era uma violação da confiança e do respeito. Eu comecei a andar de um lado para o outro, tentando processar o que estava acontecendo. Não conseguia pensar direito, estava em um turbilhão emocional. No fundo, eu sabia que algo precisava ser feito. Eu não podia simplesmente ignorar o que havia acontecido. A sensação de traição e o desrespeito que eu sentia eram insuportáveis. E então, sem pensar duas vezes, eu decidi que o melhor seria terminar o relacionamento naquele momento. Eu disse a ela que não poderia mais continuar com alguém que não tinha respeito por mim. Eu disse a ela que não poderia estar em um relacionamento onde a confiança fosse tão facilmente quebrada em nome de uma pegadinha. Minha voz estava firme, mas minha mente ainda estava cheia de dúvidas. Eu não queria tomar uma decisão precipitada, mas não conseguia mais ver uma solução que envolvesse continuar com o relacionamento. A dor de ver aquilo e o desrespeito que senti eram grandes demais. Ela ficou completamente devastada. Não sabia o que dizer a ela. A raiva que eu sentia pela situação me impediu de sentir pena dela naquele momento. Ela tentou argumentar, dizendo que estava brincando e que não havia motivos para eu terminar. Mas, para mim, aquilo não era uma simples brincadeira. Ela havia cruzado uma linha que, uma vez ultrapassada, não podia ser desfeita. Eu não podia ignorar o que eu sentia e simplesmente seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Eu saí de casa sem olhar para trás. Não queria mais ver aquele cenário. A única coisa que eu sabia era que, naquele momento, o relacionamento havia terminado, e não havia nada que pudesse mudar isso. Mesmo enquanto caminhava para a porta, uma parte de mim ainda queria que ela me pedisse desculpas de uma forma mais sincera, que me mostrasse arrependimento, mas aquilo não aconteceu. Ela apenas ficou lá, em silêncio, enquanto eu tomava a decisão mais difícil da minha vida. Foi então que meus amigos começaram a aparecer, um a um, para tentar me convencer de que eu estava exagerando. Alguns disseram que era apenas uma brincadeira inofensiva e que eu deveria ter rido disso. Outros disseram que eu estava sendo sensível demais. Mas, para mim, não era uma questão de ser sensível. Era uma questão de respeito e confiança. Algo que parecia ter sido destruído por uma decisão estúpida e insensível de minha namorada e meu amigo. Após o término, um turbilhão de emoções tomou conta de mim. Eu estava exausto, emocionalmente drenado, e a raiva que senti quando vi a cena ainda estava viva em minha mente. Não podia acreditar que a pessoa com quem eu compartilhei tanto poderia fazer algo assim.
A sensação de traição parecia me engolir, e, mesmo depois de ter saído de casa, a dor continuava a martelar em minha cabeça. A primeira reação de minha ex-namorada foi uma mistura de choque e descrença. Ela, obviamente, não esperava que eu fosse terminar o relacionamento de imediato. Ela ainda tentava justificar a situação, tentando convencer-me de que foi uma brincadeira inofensiva, algo que ela nunca pensou que teria tal impacto sobre mim. Mas, para mim, o que ela dizia não fazia sentido. Como poderia uma brincadeira tão íntima ser considerada inofensiva? O que aconteceu não foi apenas uma piada ou um momento de descontração. Foi uma quebra total de confiança. Ela me enviou várias mensagens depois, pedindo para conversar e tentando me convencer de que eu estava exagerando. Em uma das mensagens, ela disse que entendia a minha dor, mas ainda assim não compreendia a magnitude do que eu estava sentindo. Ela parecia não entender que para mim, o que ela fez não tinha mais volta. Eu não podia simplesmente ignorar o que aconteceu, e o fato de que ela não se mostrava genuinamente arrependida me deixou ainda mais frustrado. Por outro lado, meu amigo João também tentou entrar em contato comigo. Ele me enviou várias mensagens pedindo desculpas e tentando justificar o que havia feito. A primeira coisa que ele me disse foi que achava que eu estava levando as coisas muito a sério, que a pegadinha era para ser algo divertido e que ele não sabia que isso afetaria tanto a nossa amizade. Ele me pediu para perdoá-lo e me disse que, em nenhum momento, queria me magoar. Mas o que ele não entendia era que, ao me colocar naquela situação, ele já havia me machucado profundamente. A reação dele foi ainda mais frustrante porque ele sabia como a confiança e o respeito eram importantes para mim. Ele sempre se orgulhou de ser um amigo leal, alguém em quem eu confiava completamente. No entanto, agora, ele parecia não entender por que o que ele fez foi tão prejudicial. Ele tentou minimizar o que aconteceu, dizendo que era apenas uma brincadeira e que eu estava fazendo uma tempestade em copo d'água. Eu percebi, então, que ele não entendia, de fato, a gravidade da situação. Para ele, aquilo era apenas uma brincadeira com consequências mínimas. Mas, para mim, aquilo foi uma completa falta de respeito. Eu o vi como alguém que sabia os limites, alguém que sabia o que era certo e errado. Mas o que aconteceu não parecia ter sido considerado por ele com a mesma seriedade. Eu fiquei completamente isolado, sem saber em quem confiar. Meus amigos começaram a me mandar mensagens de ambos os lados. Alguns estavam do meu lado, dizendo que minha reação foi justa e que a pegadinha foi de mau gosto. Eles me disseram que, embora fosse difícil, eu deveria seguir em frente com a decisão de terminar, porque aquilo não era uma brincadeira aceitável. Mas outros amigos, que não estavam tão próximos de mim ou de minha ex-namorada, disseram que eu estava exagerando, que era apenas uma brincadeira e que, no fim, eu deveria dar um pouco de risada e seguir em frente. Esses amigos começaram a me fazer sentir como se eu fosse o único errado na situação. Eles diziam que as relações têm altos e baixos, e que eu deveria ser mais compreensivo com minha ex-namorada e João. Diziam que não deveria perder a amizade deles por causa de uma brincadeira. Mas, por mais que tentasse racionalizar a situação, eu não conseguia ver como isso poderia ser algo que valesse a pena ser ignorado. As ações deles, especialmente de minha ex-namorada, fizeram com que eu me sentisse humilhado e desrespeitado, e isso não era algo que eu poderia simplesmente esquecer. Em meio a toda essa confusão, recebi mensagens da minha ex-namorada, onde ela dizia estar arrasada. Ela me disse que estava disposta a fazer o que fosse necessário para mostrar que não tinha a intenção de me machucar. Mas, mesmo com essas palavras, eu sentia que não havia mais confiança entre nós. Como ela poderia tentar minimizar algo tão sério? A dor que eu sentia parecia maior do que qualquer desculpa que ela pudesse oferecer. Eu não conseguia mais olhar para ela da mesma forma. Não conseguia mais acreditar que a pessoa com quem compartilhei tanto seria capaz de brincar com meus sentimentos de maneira tão cruel. Eu também comecei a me perguntar se minha reação tinha sido exagerada. Será que, se eu tivesse dado uma chance a ela e tentado entender melhor o que aconteceu, as coisas teriam sido diferentes? Será que eu deveria ter dado mais uma oportunidade para explicar tudo de uma maneira mais tranquila, sem tomar uma decisão impulsiva? Eu me vi questionando tudo o que sabia sobre o relacionamento, mas uma coisa parecia clara. As ações de minha ex-namorada e de João haviam cruzado uma linha que não poderia ser desfeita. Eu me senti tão perdido quanto antes, mas algo dentro de mim dizia que a decisão que tomei era a única que faria sentido a longo prazo. Os dias seguintes foram difíceis. Eu não queria mais falar com minha ex-namorada nem com João, mas eu sabia que, com o tempo, precisaria tomar decisões sobre como seguir em frente. Eu não queria mais me sentir traído, mas ao mesmo tempo, eu não sabia como reconstruir minha confiança, mesmo que quisesse tentar. Eles haviam se mostrado pessoas diferentes naquele momento, e essa mudança foi algo que eu não conseguia ignorar. A decisão de terminar o relacionamento não foi fácil, e não foi algo que eu tomei de ânimo leve. No entanto, a percepção de que a confiança havia sido quebrada de uma maneira irreparável me levou a acreditar que eu havia feito o certo. O que aconteceu não era mais algo que eu pudesse justificar ou aceitar. E, por mais que os outros tentassem me convencer de que eu estava exagerando, eu sabia que o que eu sentia era legítimo. Depois de terminar o relacionamento e me afastar de todos os envolvidos, o turbilhão de emoções começou a diminuir lentamente, mas a reflexão sobre o que havia acontecido nunca parou. Eu me vi, muitas vezes, revirando os eventos, tentando entender se o que fiz foi realmente a melhor decisão. A dor e o ressentimento estavam lá, mas também havia uma sensação de confusão crescente. Será que eu fui muito rígido? Será que eu estava reagindo de forma exagerada a algo que, para os outros, parecia ser uma simples brincadeira? Eu comecei a questionar minha própria percepção do que aconteceu. Como alguém poderia achar que fazer algo tão íntimo e desconfortável, como aquela pegadinha, fosse aceitável em um relacionamento? Talvez, se eu tivesse sido mais tolerante, as coisas poderiam ter terminado de outra forma.
Talvez se eu tivesse dado mais espaço para uma explicação, a situação teria se resolvido de maneira diferente. Mas, ao mesmo tempo, havia algo dentro de mim que insistia que não podia ser tolerante com esse tipo de comportamento. Eu sabia que, naquelas situações, o respeito e a confiança eram fundamentais. O que aconteceu naquele quarto, a maneira como fui colocado em uma situação tão humilhante e desrespeitosa, parecia violar completamente tudo o que eu acreditava ser essencial em uma relação. Eu sentia que, se eu aceitasse aquilo, estaria abrindo mão dos meus próprios limites e da minha dignidade. Eu tentei me lembrar dos bons momentos que compartilhamos, das vezes em que estávamos bem, felizes, e parecia que estávamos construindo algo sólido. Mas tudo isso ficou ofuscado pela cena que não saía da minha mente. Quando a imagem dela em cima de João, com ele de boxer e ela de sutiã e calcinha, veio à tona, eu sentia que o que foi destruído não era apenas um relacionamento, mas a confiança e a imagem que eu tinha daquela pessoa. De repente, todas as memórias boas e os momentos de felicidade pareciam irrelevantes diante do que estava acontecendo. O que mais me magoava, e que me fazia sentir cada vez mais perdido, era o fato de que minha ex-namorada não parecia entender a profundidade do que aconteceu. Ela me disse que tudo aquilo tinha sido uma brincadeira, mas, para mim, a forma como ela minimizou a situação me deixava ainda mais revoltado. Como ela poderia achar que algo tão invasivo e íntimo não fosse sério? Ela estava agindo como se eu fosse o errado por estar chateado, como se minha reação fosse desproporcional. O que mais me incomodava era a sensação de que, para ela, a minha dor não era válida. Isso me fazia sentir como se, no fundo, ela não se importasse realmente com os meus sentimentos. Eu me vi pensando se teria sido diferente se eu tivesse reagido de outra forma. Se eu tivesse rido da situação ou se tivesse tentado conversar com ela de uma maneira mais calma. Mas a raiva e a dor eram tão intensas que a decisão de terminar parecia ser a única resposta possível naquele momento. Quando você é colocado em uma situação onde se sente completamente traído, onde sua confiança é quebrada dessa forma, não há como simplesmente voltar atrás. Não há como fingir que aquilo não aconteceu. Durante esses momentos de reflexão, comecei a me perguntar se minha reação foi realmente exagerada. Havia algum ponto em que eu poderia ter sido mais compreensivo? Talvez eu não tivesse dado a ela uma chance suficiente para explicar o que aconteceu. Mas, no fundo, eu sabia que a forma como ela lidou com tudo aquilo não foi a maneira certa de lidar com um erro tão grande. Ela estava tentando desconsiderar o que aconteceu, tentando minimizar a gravidade da situação, e, em última instância, me pedindo para aceitar algo que eu sabia que não era aceitável. Em contrapartida, também me peguei refletindo sobre a amizade com João. Ele foi alguém em quem eu confiava completamente. A ideia de que ele havia participado daquela brincadeira me deixava arrasado. Ele não apenas me traiu como amigo, mas também não reconheceu o quanto o que ele fez foi prejudicial. Quando ele me pediu desculpas e tentou justificar sua participação na pegadinha, eu me senti como se ele estivesse tentando me convencer de que minha dor não era válida. E, o pior de tudo, ele ainda insistiu que aquilo era só uma brincadeira. Não era apenas uma brincadeira. Era algo que tinha um peso muito maior do que ele parecia entender. Agora, olhando para trás, me vejo tentando racionalizar o que aconteceu. Eu não queria ser visto como alguém que reage de maneira exagerada, alguém que não sabe lidar com situações difíceis. Mas a verdade é que, quando você se sente traído, quando sua confiança é quebrada dessa forma, não há espaço para racionalização. Não importa se os outros pensam que você exagerou ou não. O que importa é como você se sente, como aquilo afetou sua visão sobre a pessoa com quem você estava. E no caso de João, sobre a amizade que tinha com ele. Eu sabia que, se tivesse aceitado aquela brincadeira, estaria comprometendo algo muito mais importante: o respeito por mim mesmo. Foi uma das decisões mais difíceis da minha vida. Não havia uma resposta simples. Eu me sentia como se tivesse que escolher entre a razão e o coração. Mas, no final das contas, minha reação não era algo impulsivo ou irracional. Era uma resposta legítima à violação de confiança que aconteceu diante dos meus olhos. E, por mais que me sentisse confuso, por mais que duvidasse de mim mesmo em alguns momentos, sabia que a decisão de terminar o relacionamento era a única forma de preservar a minha integridade. Enquanto isso, o resto do mundo, incluindo meus amigos, começou a pesar sobre a situação. As mensagens começaram a ficar mais intensas. Alguns amigos continuavam dizendo que eu estava exagerando, que a pegadinha era inofensiva e que eu deveria seguir em frente. Outros, no entanto, começaram a entender a gravidade do que havia acontecido. Eles perceberam que aquilo não era algo trivial, que a forma como minha ex-namorada e João lidaram com a situação havia sido desrespeitosa e cruel. Mas a pressão para esquecer, seguir em frente ainda estava lá, me fazendo sentir como se eu fosse o único errado, o único que não sabia lidar com a situação com um sorriso no rosto. Eu sabia que, independentemente de como os outros viam a situação, eu estava fazendo o que parecia certo para mim. E, talvez, isso fosse o mais importante: ser fiel a mim mesmo, mesmo que o mundo ao meu redor tentasse me convencer do contrário. Depois de refletir tanto sobre tudo o que aconteceu, com as mensagens de amigos me dizendo para seguir em frente, eu ainda me via preso naquele dilema interno. Será que minha reação tinha sido desproporcional? Será que eu tinha exagerado ao terminar com minha ex-namorada e afastar-me de João? A dor que eu sentia era real, mas a maneira como as pessoas ao meu redor estavam reagindo me fazia questionar se eu estava sendo irracional, se eu estava tomando uma decisão errada. Fui inundado por sentimentos de dúvida, mas algo em mim me dizia que, independentemente de como os outros vissem, eu precisava ser fiel aos meus próprios limites. O que aconteceu foi uma violação clara de confiança. Como eu poderia simplesmente seguir em frente, como muitos sugeriam, quando o respeito e a confiança que sempre valorizei foram completamente ignorados?
Para mim, a confiança não era uma coisa que poderia ser restaurada com uma desculpa ou um pedido de desculpas vazio. Era algo que, uma vez quebrado, se tornava quase impossível de reparar. Ainda assim, os comentários que recebi me deixaram com uma sensação de solidão. Alguns amigos insistiam que eu deveria ter rido, que deveria ter visto o lado engraçado da situação e que, no fundo, tudo não passava de uma brincadeira. Eles diziam que não era para eu levar tão a sério e que eu estava perdendo a chance de ser feliz por causa de algo tão pequeno. Para essas pessoas, parecia que a dor que eu estava sentindo era algo exagerado, e que eu deveria ter feito vista grossa, como se a confiança e o respeito fossem algo facilmente descartável. Mas, para mim, isso nunca foi algo pequeno. Cada vez que pensava sobre o que aconteceu, sentia que estava sendo menosprezado e desrespeitado. E não importava quantos amigos me dissessem que eu estava exagerando, eu não conseguia apagar o sentimento de traição que me consumia. Era como se cada palavra que alguém me dizia sobre seguir em frente, sobre rir da situação, estivesse tentando invalidar o que eu estava sentindo. As pessoas ao meu redor não pareciam entender que, para mim, aquilo não era uma simples piada. Era algo que cortava fundo, algo que mostrava uma falta de consideração pelos meus sentimentos. Eu queria saber se minha reação foi de fato exagerada. Fiquei me perguntando se as minhas emoções eram mais intensas do que a situação realmente merecia. Afinal, para algumas pessoas, aquilo poderia ser apenas uma brincadeira inofensiva. Mas, para mim, era a demonstração de uma falta de respeito que, ao ser ignorada, teria me feito perder algo muito mais precioso: minha dignidade. Eu senti que, se aceitasse essa situação, se aceitasse a desculpa e voltasse ao relacionamento ou à amizade, estaria permitindo que minha autoestima fosse destruída. Eu não queria ser aquela pessoa que deixou passar uma violação tão clara de seus próprios limites. No entanto, também havia a questão do que aconteceu depois do término. Minha ex-namorada ainda estava muito chateada, e sua dor era evidente. Ela não conseguia entender por que eu tinha reagido daquela maneira, e ela parecia estar mais preocupada com a minha decisão do que com o fato de eu ter me sentido traído. As mensagens que ela me enviava não eram mais sobre o que aconteceu, mas sobre como ela estava sofrendo por ter perdido o relacionamento. Ela não entendia que o que me fazia sofrer não era apenas o término, mas a maneira como tudo aconteceu. Como eu poderia voltar atrás e fingir que nada aconteceu, quando eu sabia que minha confiança havia sido quebrada de forma tão profunda? Por outro lado, João ainda tentava se justificar. Ainda tentava convencer-me de que sua participação na pegadinha não deveria ser vista como algo sério. Ele dizia que apenas queria me ver rir, que não tinha ideia de que isso iria tão longe. Eu sabia que ele estava tentando minimizar a situação, tentando fazer com que eu acreditasse que não era para tanto. Mas, como eu poderia ver aquilo como algo sem importância, quando ele havia participado de algo tão íntimo e invasivo? Como ele não via o que estava errado em tudo aquilo? Como amigo, ele deveria saber os meus limites, e ao invés disso, ele me colocou em uma situação humilhante. Isso não era algo trivial, como ele tentava fazer parecer. Agora, em um ponto em que eu estava começando a me questionar, eu precisava da opinião de outras pessoas. Precisava entender se o que eu fiz foi, de fato, um exagero ou se, de fato, era uma reação legítima. A situação parecia tão clara para mim, mas eu não podia deixar de pensar que as pessoas que estavam do outro lado da história tinham uma visão completamente diferente. Eu queria saber se outros, como eu, também se sentiriam traídos, desrespeitados, se estivessem no meu lugar. Foi aí que percebi que precisava de um julgamento externo, uma opinião imparcial que não fosse influenciada pelos meus próprios sentimentos. Eu queria saber se, de fora, minha reação realmente parecia desproporcional ou se o que aconteceu foi, de fato, algo que justificava a minha decisão de terminar o relacionamento. Eu não queria mais ficar preso entre a dúvida e a pressão dos outros, entre as diferentes opiniões que me diziam o que eu deveria ter feito. A verdade era que, por mais que me questionasse, havia algo dentro de mim que não conseguia aceitar o que havia acontecido. O que me fazia tomar essa decisão era o respeito por mim mesmo, pela minha dignidade e pela confiança que, para mim, eram a base de qualquer relacionamento ou amizade. Eu sabia que, no fundo, eu estava fazendo o que achava certo para mim, mas queria entender se isso fazia sentido para os outros. Por isso, agora, estou pedindo sua opinião. Fui o idiota por terminar o relacionamento de forma tão abrupta? Será que, talvez, eu deveria ter dado uma chance para que tudo se resolvesse de uma maneira diferente? Atualização 1. Desde o último post, muitas coisas aconteceram. Primeiramente, queria agradecer a todos que me deram apoio, pois as mensagens que recebi me ajudaram a clarear um pouco a mente. Alguns sugeriram que eu fosse mais flexível, outros disseram que minha reação foi exagerada, e muitos deram a sua opinião sobre o que eu deveria fazer a seguir. Então, aqui está um resumo de tudo o que aconteceu desde o término. Minha ex-namorada, depois de muita insistência, acabou me enviando uma mensagem cheia de desespero. Ela me explicou novamente o que aconteceu com a pegadinha, e disse que estava muito arrependida, que nunca imaginou que eu reagiria da maneira que eu fiz. No entanto, a impressão que eu tinha era que ela ainda estava mais preocupada com a perda do relacionamento do que com a maneira como ela me tratou. Ela me pediu para assistir ao vídeo da pegadinha novamente, dizendo que isso me mostraria que não era uma grande coisa e que eu estava exagerando. O fato de ela ainda não entender o impacto emocional que aquilo causou foi o que me fez mais distante. A sensação que eu tinha era de que ela queria que eu superasse o que aconteceu sem realmente refletir sobre o que fez de errado. Quanto a João, a situação foi igualmente difícil. Ele me mandou uma mensagem se desculpando pela pegadinha e tentando justificar suas ações, dizendo que pensou que seria algo engraçado, e que, se ele soubesse que ia me machucar, nunca teria feito. Mesmo que ele estivesse pedindo desculpas, a verdade é que não parecia genuíno.
Ele estava mais preocupado em justificar suas ações do que em realmente entender o que fez de errado. Fiquei muito frustrado com isso, porque ele deveria ter me defendido, e ao invés disso, foi conivente com a situação humilhante. Decidi que, mesmo que ele pedisse desculpas, não conseguiria mais confiar nele, e bloqueei-o nas redes sociais. Nossa amizade estava irrevogavelmente quebrada. Apesar de todo esse turbilhão de emoções, algo de positivo aconteceu. Alguns dos meus amigos começaram a ver as coisas do meu ponto de vista. Alguns, que inicialmente achavam que minha reação foi exagerada, agora entenderam a gravidade da situação. Eles disseram que, depois de lerem as respostas no Reddit e refletirem mais sobre o que aconteceu, ficaram do meu lado. Alguns ainda acham que deveria ter sido mais flexível, mas ninguém me pressionou mais a voltar atrás. Foi um alívio saber que não estava sozinho nessa visão. Entretanto, não posso negar que ainda me sinto mal. Não sinto mais raiva, mas sinto uma grande perda. Eu realmente acreditava que meu relacionamento com ela poderia ser algo duradouro, mas a confiança que foi destruída por essa pegadinha foi demais. No fundo, eu sabia que o relacionamento não tinha mais fundamento, mas ainda dói aceitar isso. Agora, com as opiniões de várias pessoas, tanto amigos quanto desconhecidos, estou começando a entender que talvez eu tenha tomado a decisão certa. Mesmo assim, fico me perguntando se deveria ter feito algo diferente, se deveria ter dado uma segunda chance para ela ou para ele. A situação foi complexa, mas acredito que minha decisão de terminar o relacionamento foi a única maneira de preservar minha paz de espírito. Atualização 2. A situação com minha ex-namorada e João continua tensa, e eu acho que finalmente consegui processar tudo o que aconteceu de uma forma mais clara. Eu estava tentando ser o mais compreensivo possível, pensando que talvez minha reação tenha sido muito extrema, mas depois de toda essa reflexão, vejo que, em nenhum momento, fui irracional. Primeiramente, a minha ex-namorada continuou me enviando mensagens sobre como ela estava tão arrependida e como o relacionamento significava muito para ela, mas ainda assim ela não conseguiu entender o impacto da pegadinha. Ela estava mais focada em me convencer a voltar do que realmente em assumir a responsabilidade por sua ação. Isso me fez perceber que ela talvez nunca tivesse me respeitado o suficiente para entender que, para mim, a confiança e o respeito não são algo que você brinca com. Ela, inclusive, tentou convencer algumas das nossas amigas em comum de que eu estava exagerando, tentando criar um cenário onde todos ficassem do lado dela. Algumas até me questionaram, dizendo que eu deveria perdoar por ser uma brincadeira. No entanto, outras ficaram do meu lado, vendo claramente que o que aconteceu foi uma violação da confiança, e que eu não deveria engolir aquilo como ela queria. Eu já havia bloqueado João, mas ele ainda continuou tentando justificar o que aconteceu. Ele não entendeu, de verdade, por que o que fez foi tão prejudicial. Eu tentava explicar que a amizade, assim como em um relacionamento romântico, se baseia em confiança, e ele falhou nesse aspecto ao participar da pegadinha. Ele continuou a me enviar desculpas, mas mais uma vez, parecia que ele estava mais interessado em se justificar do que em realmente mostrar arrependimento. No fim, decidi que não queria mais contato com ele. A amizade já estava abalada e, pelo que percebi, ele nunca iria entender o que fez de errado. Eu agora percebo que tomar a decisão de terminar o relacionamento foi a única escolha sensata. Minha paz de espírito vale muito mais do que tentar forçar uma relação com alguém que não tem a mesma visão de respeito e confiança que eu. Ao mesmo tempo, agradeço por finalmente ver o quão valioso é manter a integridade, mesmo que isso signifique perder pessoas que, no fundo, não tinham o mesmo comprometimento com os valores que eu prezo. A dúvida que eu tinha antes começou a desaparecer, e agora estou mais certo de que tomei a decisão certa. Eu fiz o que era necessário para proteger meus sentimentos e a minha dignidade. Mesmo que a dor de perder uma pessoa com quem compartilhei tanto tempo ainda exista, sei que o que importa é minha própria saúde emocional. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Inscreva-se no canal para ficar por dentro de todas as novidades e não perder nenhum vídeo. Agradecemos pelo seu apoio e esperamos vê-lo no próximo vídeo. Até lá!